Senhores, bom dia. Vamos dar seguimento aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de junho de 2021. Agora tratando dos processos da manhã deste dia 9 de junho. Julgamos até a sessão da tarde do dia 7, do dia 8, até o processo 40. Até o processo 45 e, portanto, vamos iniciar com o processo 46, que é o processo de relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro, processo de interesse do contribuinte Aparecida Penha de Oliveira, item 44, processo final 2009-79, ressaltando que a turma, a primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento está aqui completa pelos seus membros titulares, conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheira Débora, conselheiro Rodrigo, e ainda integrada na condição de suplente pelo conselheiro Sávio. E assim passamos ao processo item 46, item 2, processo final 2009-79. Por favor, conselheiro Rodrigo, fique à vontade. Estamos falando agora, senhores, de imposto territorial rural. Perfeito, presidente. Bom dia. Nesse caso, é um recurso voluntário contra a decisão do RJ em Brasília, que julgou o procedente de lançamento de ITR, que, de acordo com a descrição dos fatos, enquadramento legal do Folha 4, em síntese, o contribuinte não comprovou a área de reserva legal e o valor da terra nua declarado. A área de reserva legal declarada, de 2.272 hectares, foi integralmente glosada e, quanto ao VTN, a fiscalização afirmou que, devidamente intimada para comprovar o VTN declarado, no valor de 50.940, a contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação, assim foi adotado o menor VTN presente no CIPT. Então, foi ampliado para R$ 188.803. A recorrente apresentou impugnação, arguindo o seguinte: preliminar de nulidade por não ter recebido qualquer intimação, não ter autorizado ninguém a fazê-la em seu nome. Nesse caso, cabe ao fisco comprovar tê-la intimado, comprovar as intimações efetivamente por ela recebidas como incerto na notificação. Quanto ao mérito, afirmou ser induvidoso que o valor lançado carece de embasamento legal ou, no mínimo, está incorreto. Alegou que o valor da aquisição em moeda atual da terra, né, corresponde a R$ 10.297. Constatou, com base nas cópias das certidões em anexo, que os lotes do mesmo loteamento onde se localiza a Agropecuária Penha foram renegociados em 2006 por R$ 60 o hectare. Que a entrega da DITR promoveu a entrega da DITR fazendo constar a área de reserva legal, que representa a realidade, já que a área toda, embora não averbada, nunca foi explorada, constituindo-se em reserva de matas nativas. Enfim, tiveram mais razões aí, mas os principais pontos foram esses abordados. A DRJ em Brasília julgou procedente o lançamento. O recurso voluntário, né, a contribuinte praticamente reiterou os argumentos da impugnação. Essa turma já se debruçou sobre o caso, né, em 3 de junho de 2020, quando o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade preparadora juntasse aos autos a cópia das DIAC, apresentadas para o imóvel rural objeto do lançamento nos exercícios posteriores até a data da efetiva intimação, com o intuito de esclarecer, saber se a contribuinte alterou o endereço para correspondências nas DIACs posteriores até o lançamento. Em cumprimento, a unidade preparadora constou aos autos da DITR dos exercícios 2007, 2008 e 2009, atentando para a data da entrega das DITRs, conforme relatório de folha 150. Entrando no voto, presidente, sobre essa preliminar de intimação, de nulidade, né, que não houve intimação, né, a recorrente alega que houve cessamento de direito de defesa na medida em que não foi intimada da abertura da fiscalização. Aqui eu faço algumas ponderações sobre o caso, né? Mas o que mais importa está aqui. Quando
Eu coloco. Resta, então, saber se, no caso concreto, foi nula ou não a intimação por edital de folhas 20 a 22. Em consulta aos autos, verifica-se que a intimação editalícia foi realizada ante a não localização da recorrente após 3 tentativas de intimá-la no seguinte endereço: Rua 7 de Abril, 441, Olímpia, São Paulo. No entanto, a autoridade julgadora de primeira instância não atentou que referida de A, que é relativa a 2006, e que a contribuinte pode muito bem... porque a DRJ tinha dito que esse era o endereço de correspondência de entrega, dela, de acordo com a DIAC apresentada nos autos. Mas aí eu afirmei que essa DIAC é de 2006 e que o contribuinte pode muito bem ter alterado o endereço em declarações posteriores, haja vista que o presente lançamento foi realizado em 2009. Sendo assim, era imprescindível verificar qual o endereço eleito pela contribuinte em 2009, época da lavratura do lançamento, para fins de intimação relacionada ao ITR do imóvel. Da análise de tais declarações, percebe-se que o endereço indicado nas correspondências do exercício 2007 foi a Rua 7 de Abril, 441 Olímpia. Já no exercício 8 e 9, o endereço indicado para entrega foi a caixa postal número 8, Cidade Nova, Parauapebas, no Pará. Numa análise preliminar, poderia-se entender que, à época do lançamento, o endereço escolhido pela contribuinte relativo ao exercício 2008 seria o exercício 2008, por ser a mais recente até então. No entanto, observa-se que a DITR relativa a 2008 foi entregue apenas em 23 de setembro de 2009, folha 170, posterior, portanto, à lavratura do lançamento objeto desse processo. Então, durante a lavratura da notificação fiscal, a informação mais atual que constava no sistema da Receita Federal era a prestada pela DITR 2007, que indicou o endereço para entrega de correspondências da Rua 7 de Abril, 441 Olímpia. E foi justamente para lá onde foi enviados os endereços antes da intimação por edital. Então, que a intimação foi enviada mais para o endereço escolhido, a notificação fiscal, por sua vez, foi devidamente recepcionada no endereço escolhido. Então, diante disso, eu concluo que não há que se falar em qualquer nulidade nos autos. Questão de mérito da área de reserva legal. Com relação à glosa da reserva legal, em DITR, a recorrente alega que, abre aspas, demonstrou a sua preocupação ecológica em manter a área como alternativas. Eu faço aqui um apoiado sobre a legislação, a questão da exclusão de base de cálculo, enfim. E, para no final concluir que a recorrente confessa que jamais promoveu a verbação da área glosada conforme trecho abaixo extraído do recurso voluntário. Portanto, deve ser mantida a glosa. Questão do VTN. Na parte atinente ao cálculo do VTN, a contribuinte alega que o valor arbitrado não representa o preço do mercado de imóveis da região, que são negociados a R$ 60 por hectare, enquanto o valor arbitrado foi de R$ 83,10 por hectare. Também eu faço uma introdução sobre aspectos legais do VTN, do CIPT, né? Então, logo, a utilização desse sistema, né, do CIPT, decorre de expressa determinação legal. Assim, para afastá-lo, a recorrente deve fazer prova do VTN declarado com base em outros documentos, como, por exemplo, mediante laudo técnico, e cito outros também documentos, né, mediante avaliação públicas estaduais, ou municipais, avaliação da Emater, enfim, tá? A orientação consta até da intimação que ela recebeu, de folhas 9 a 10. Apesar da recorrente ter apresentado certidões cartorárias, tais documentos não foram acompanhados dos métodos de avaliação do imóvel, bem como das fontes de pesquisa que levaram à convicção do valor atribuído. Portanto, tais documentos não podem ser aceitos como prova do VTN do imóvel. Ademais, ao contribuinte cabe apresentar e comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do fisco a efetuar o lançamento. Cito aqui o CPC, né, e até o decreto 7235 nesse sentido. Então, ante a não apresentação de laudo de avaliação relativo ao exercício e análise, entendo correta a utilização do CIPT como metodologia para arbitramento do VTN. Então, portanto, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, senhores, considerações? Considerando o relator negando provimento ao recurso voluntário, diante da evidência inicialmente lá pela regularidade da intimação por edital e posteriormente por conta da declarada não averbação da área de reserva legal à margem da matrícula e ainda da falta de comprovação do VTN
para o exercício em questão. Alguém quer fazer alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Ok. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator, e assim, o processo da senhora Aparecida Penha de Oliveira, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos, sem negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, item 47, Wilson César Lasta, processo de relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita, e se compõe de um paradigma de um lote repetitivo integrado pelos processos 48 e 49 do mesmo contribuinte. Por favor, conselheiro Guarita, fique à vontade. Esse processo também trata de TR, tá? TR. No caso, é uma notificação de lançamento em que o contribuinte de referência foi intimado a recolher crédito tributário no valor de R$ 104.676,10, correspondente ao lançamento suplementar TR 2009, com multas e juros. Incidente sobre o imóvel rural Pinhal Campo, dentro da Anistal, com área total de 369,2 hectares, situado no município de Guarapuava, no Paraná. O contribuinte foi intimado para apresentar o comprovante de área legal, ADA, também sobre o VTN, no caso. Após a análise TR 2009, a autoridade autônoma glosou integralmente a área declarada como interesse ecológico, 230,6 hectares, além de desconsiderar o VTN declarado de 236.600, como 640,4 por hectare, e arbitrado em R$ 2.060.220,91, com base no sistema CIF da Receita, com consequente aumento do VTN tributado e da alíquota de cálculo, tendo sido apurado o imposto suplementar de R$ 47.296,27. Ao analisar a impugnação, o órgão de primeira instância decidiu que não assiste a razão ao contribuinte de acordo com o seguinte emenda. Sobre o sujeito passivo da obrigação tributária, não comprovando nos autos a verdade transferência do imóvel com documentos de provas hábeis para tanto, a época do fato gerador do imposto, deve o contribuinte ser mantido no polo passivo da obrigação tributária correspondente. O perda da responsabilidade foi onde ele declarou reserva legal como condição limitada por confusão. O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar dados da declaração do ITR que não seja objeto da autuação, sobre a revisão de ofício e da área de reserva legal. Para se cumprir a área tributária do ITR, exige que essa pretendida área ambiental tenha sido averbada em tempo hábil no cartório competente, além de constar do área. Quer dizer, ela negou porque não tinha sido averbado no cartório e também no área. Também falou sobre a área de interesse ecológico, o valor da terra nua, que foi utilizado no sistema SIFT, que, segundo a TJ, ele não apresentou laudo de avaliação, nessa solução do parcial e também sobre a instituição da peça impugnatória. Esse processo é o seguinte: a TJ não aceitou os argumentos de que a área de utilização limitada deveria ser corrigida no lugar de área de reserva legal. Manteve o lançamento pela falta do ADA, manteve o caso de lançamento por falta do ADA. A fiscalização se deu pela falta de comprovação da área de utilização limitada. Como o contribuinte comprovou a área de reserva legal, terminei por aceitar a referir a área no lugar de área de utilização limitada, além do VTN. Em seu recurso, argumenta que teve decisão judicial favorável, porém, a referida decisão tratou apenas da exigência do ADA. O contribuinte argumenta que já tem o laudo da decisão, porém, o mesmo de respeito ao período anterior e não atende o requisito. A sentença judicial tratou apenas da exigência do ADA e também da área de reserva legal.
no sentido de manter que a única exigência era a verbação no registro de imóvel. Aí, no caso, por conta da similitude dos termos de áreas legal e áreas limitadas, também pela questão do DRJ, dizer que faltou o registro no cartão de imóvel, eu terminei por a confusão, a caixa da ao voto, então. O Sérgio Ló, que o contribuinte, ao iniciar o seu recurso, menciona que ele discorda da sua recorrida, além da questão relacionada à sua legitimidade para figurar no polo passivo da apuração tributária, que outra área desse imóvel já era via de decisão judicial ou em outro exercício, onde ficou comprovada a existência de referidas áreas de isenção declarada e que a fiscalização reconheceu o direito de exclusão da referida área, porém não as considerou devido à falta do área. Continuando a análise do recurso, percebe que o mesmo encontra por cento basicamente as seguintes alegações sobre a legitimidade e legitimidade passiva do figurar no ponto tributário. Deste preliminar, o contribuinte alega que vendeu imóveis objeto de autuação decorrido do ano 2005, conforme estudo de compra e venda anexada, e que o comprador somente providenciou o registro 7 anos depois, no caso, ano 2012. Alega também que não fez a declaração de ITR em questão e que não teria nenhuma ingerência sobre a verbação da referida venda no registro de imóvel, porque caberia à Receita Federal dispor de sistema mais seguro da fim determinada e que determinada pessoa não fizer a declaração de imóveis em nome de outras pessoas, conforme os trechos do seu recurso. Foi mais ou menos o que ele mencionou. De antemão, entendo que a partir do momento que não se concretizou o registro referente à operação de venda no cartório de registro de imóvel, a responsabilidade pelas operações fiscais continua sendo o antigo dono, no caso do contribuinte. Por conta disso, considerando a clareza e objetividade da sua recorrida, adoto como minha razão de decidir os fundamentos da reflexão, cujos trechos pretendem transcrever a seguir. Aí ela menciona que não acatou a preliminar de legitimidade pelo seguinte: a transferência da propriedade do imóvel deveria ter sido devidamente registrada em cartório competente nos termos do artigo 108 do CPC, Código Civil, combinado com os artigos 167 seguinte da Lei 6.015/93, no caso, a Lei de Registros Públicos. Saliento que, além da escritura pública, a exigência do registro do título é transmissível para transferência de propriedade do bem imóvel de acordo com o Código Civil e tal. Quer dizer, o contribuinte fez a escritura, mas não fez a transferência no cartório do registro de imóvel, no registro. O segundo argumento, no que respeito à área, no caso, não há de razão ao contribuinte no sentido da legitimidade do área e das áreas de utilização limitada ou de reserva legal. Ao analisar este início do recurso, percebe que a insatisfação do recorrente diz respeito à exclusão pela fiscalização da execução do TR das áreas de utilização limitada, pela exigência da apresentação do ADA. No caso da fiscalização, disse que faltou o ADA. De antemão, sobre essa insurgência, tem-se que a exigência do ADA não foi o único motivo para a atuação e sua manutenção pela eleição por análise, pois, segundo a decisão recorrida, apesar de ter sido comprovada a existência de áreas legais através do assentamento no registro de imóvel, não acataria pelo fato de que o então impugnante teria declarado área de utilização limitada no lugar de área legal, e que não seria o caso de retificação da área declarada pelo contribuinte. No caso, considerando todos os argumentos do contribuinte nesse recurso, como também o fato da existência de ligeira similaridade dos termos utilizados pela legislação, que possam haver a levar à confusão na definição dos termos em questão, entendo que seja cabível a aceitação da área legal, mesmo que declarada pelo contribuinte como área de utilização limitada. A função dos elementos anexados aos autos desse processo constata que o contribuinte apresentou a escritura pública, comprovando a verbação da referida área de escritura tributária declarada. Por na escritura pública apresentada, comprovou a verbação da área legal do cartório de registro de imóvel. Quanto à decisão judicial arguida, folha tal, tem-se que a mesma diz respeito ao exercício anterior ao exercício em questão e que a mesma exonerou o contribuinte da obrigação do ADA e também fez referência à área de reserva legal, onde a única exigência seria a verbação do cartório de registro de imóvel. Como ele se baseou na decisão judicial, dizer que sobre a ADA e sobre a comprovação de reserva legal seria o cartório de registro de imóvel, foi que eu terminei acatando, no caso, essa declaração dele de reserva legal. Aí, no caso,
Então, repetir. Quando a ação judicial vida, tem-se que a mesma diz respeito ao exercício exterior, ao exercício em questão, e que a mesma exonerou o contribuinte da obrigação da aplicação de UADA. E também faz referência à área legal, onde a única exigência seria a averbação do cartório de registro de imóveis. Aí, sobre a área do ADA, que já é passivo no atendimento, nossa turma, que não seja mais exigido para a comprovação da referida área. Portanto, segundo a súmula sobre a área legal, e portaria apresentada está dispensada pela apresentada, no entanto, não impede a exigência de outros elementos probatórios, sendo incorporadas das áreas de injeção declarada, por exemplo, a averbação do cartório de registro de imóveis, existência de área legal e de servidão florestal ou ambiental. Por conta disso, entendo que assiste a razão contribuir no sentido que seja pela tributação, a área de reserva legal, mesmo tendo sido declarada como de utilização limitada. Em princípio, é importante salientar que a glosa referida à área se deu pela falta de efetiva comprovação da efetiva existência da área isenta, não tendo sido somente a ausência do área relevante para a glosa da área declarada. Aí eu falo sobre a... Vou até tirar esse trecho aqui. Sobre a legislação do TR, sobre essa exigência, que diz que existe a comprovação, que no caso é comprovado a área legal, ou seja, é evidente que as informações tratadas pelo contribuinte devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área, por exemplo, um laudo de avaliação no caso de área de preservação permanente, ou no caso específico de área legal, a averbação na matrícula de imóvel, não podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte. Portanto, apesar de ter sido declarada como área de proximidade, deve ser excluída a tributação a área legal, que deve ser considerada conforme solicitada pelo contribuinte. Aí, sobre o VTN. Sobre essa, ele argumenta que o laudo judicial foi apresentado um laudo lá que acataria o valor declarado na época, mas só que essa decisão e esse laudo, além de ser extemporâneo, não tem a ver com essa questão, não atendia nenhum requisito legal para ter contrato do VTN declarado. Sobre essas arguições, inicialmente, vale lembrar que a referência judicial suscitada e apontada pelo recorrente de respeito a outro período e anterior ao período em questão, e também que o laudo de avaliação, para ser aceito para fim de exclusão da tributação das áreas de isenção declarada, tem que atender aos pré-requisitos legais, como, por exemplo, que seja emitido por profissional habilitado, com a apresentação do arte do CREA, e que faça menção à avaliação do período de investigação. Por conta disso, consideram que o laudo citado não apresentou os requisitos legais e que a referência judicial não se manifestou sobre a comprovação da referida área apenas sobre a exigência do ADA, visto que o recorrente não se encontra razoável nessas insurgências. Além do mais, para refutar os valores atribuídos pela fiscalização ao se utilizar o sistema CIFIC de avaliação, caberia ao recorrente apresentar elementos que refutassem os valores deles constantes. Situação essa que não ocorreu. Portanto, entendo que não existe razão ao contribuinte ao querer ser esquivado o valor da terra nua arbitrado pela fiscalização com base no sistema CIFIC. Quer dizer, o contribuinte, apesar de ter sido dado a oportunidade ao mesmo de apresentar elementos que viessem afastados com a apresentação do, por exemplo, do laudo de avaliação emitido pelo profissional, afastar outros elementos, limita-se a questionar a utilização de valor encontrado pela Receita Federal, através do sistema de avaliação, e de informar que não teria sentido habitar valor de imóvel que contém boa parte de sua área coberta por isenção. Sobre esse questionamento, apesar de exigência recorrente, percebe-se que a decisão à hora da cara foi muito precisa e coerente em seus argumentos, no que respeito ao motivo que levaram a Receita Federal à utilização do sistema CIFIC de avaliação interna, pois, segundo a legislação, o órgão, antes de andar ausente de informação, poderia utilizar-se de outros métodos, a fim de sanar a lacuna deixada pela falta dessa informação. No caso, incluiria um motor impugnante e o recorrente a apresentação de outros elementos que deveriam ser esses valores. Quer dizer, assim, além da falta de apresentação de elemento probatório que pudesse vir a refutar os valores da purificação ante a utilização do sistema CIFIC, não tem por que se modificar os valores considerados pela atuação e mantidos pela decisão recorrida. Aí ele fala, apresenta algumas decisões administrativas judiciais que socorriam e que já não é limitado. Essa decisão não sei se foi o caso concreto. Conclusão.
por todo o exposto, por tudo que nos autos, com isso o presente recurso voltaram para dar parcial, no sentido de excluir parcial provimento, no sentido de excluir a base de tributações, o valor declarado a título de área de utilização limitada. Declarou de utilização limitada que, na realidade, pela confusão, pela decisão judicial que eu para ele, eu achei que seria justo considerar como reserva legal. Senhores, considerações? Eu só me peguei aqui numa questão aqui, no meio do... Logo no ponto 2. A área de reserva legal não é área de utilização limitada? É. Depois mudou de nome, né? Área de utilização limitada passou a ser área de reserva legal. Na verdade, você se prendeu em alguma coisa, eu me prendi em outra questão aqui. O contribuinte pleiteava outras áreas, Guarita? Deixa eu ver aqui. Parece que ele tinha uma outra área que ele pleiteava. Você sai desse processo no outro que ele pleiteava. Vou abrir bem que o processo... Rapidinho, um momentinho, viu? Porque os dois processos eram muito parecidos, mas não iguais, entendeu? Deixa eu confundir um pouquinho. Um momentinho. Um momentinho, por favor. Sim, área de preservação permanente. Só que não apresentou não comprovante, não, viu? E área de servidão, quer dizer, área de servidão florestal ambiental. Não, presidente, chegou o processo, perdão. É o 47, perdão. E, na realidade, ele só era reserva legal e também o VTN, entendeu? Aí, no caso, a reserva legal, que era uma parte do imóvel, não todo imóvel. Aí, no caso, foi área parcial porque... Não, no caso da área parcial, porque o VTN vai ser considerado CIFT, entendeu? E que ele não conseguiu comprovar o valor da nua. Aí, nesse caso, ele só pleiteava mesmo a área de ecológica que ele colocou, como na verdade, seria a reserva legal. Só que não é toda a área propriedade, não. É apenas 230 hectares, com um total de 369. Então, não seria uma área de utilização limitada sendo utilizada, sendo considerada área de reserva legal. É uma área de interesse ecológico, declarado como interesse ecológico, você entende acolher como área de reserva legal, é isso? Ou área de limitada? E seria parcial porque o VTN da área seria o da fiscalização, entendeu? O CIFT. Eu tenho confusão que o outro processo é muito parecido com esse, só que o outro tem outras áreas. Tem algo que facilitou também a confusão, porque na decisão judicial, ele dizia que o juiz se acotava como reserva legal, se sobressava do regime imóvel e também do ADA. E o juiz, lá no processo, disse o seguinte: não, como tem o regime imóvel e como tem o ADA, então não precisa dispensar disso. Por isso que ele fez a confusão, entendeu? E eu terminei acatando. Apesar do processo não ter nada a ver com esse período, foi do outro período. Então, aqui você vai consertar isso aqui, né, Guarita? Portanto, apesar de ter sido declarada como área de utilização limitada, deve ser excluída de tributação a área de reserva legal, é isso? Isso. Vou consertar. Ou seja, que na realidade declarou como interesse ecológico, que eu fiz essa confusão, viu? Ele declarou como área de interesse ecológico, entendeu? Entendi.
Porque no processo dele, no recurso, ele falava, ou na DRJ, tributação limitada, na realidade, em vez de falar de direito ecológico conforme declarado, entendeu? Vamos lá, Mari. Depois você abre o seguinte tema, do valor da terra nua. Certo. Aí vocês colocam um trecho aqui que eu acredito que seja o argumento do contribuinte. Portanto, caso haja revisão do valor da terra nua, também deverá haver revisão da descrição do uso da propriedade apontados no lançamento e realizar em nome do contribuinte, eis que além de área de preservação permanente, reserva legal e interesse ecológico, também as áreas de banhado, regeneração natural, bracatingas deverão ser isentadas da incidência tributária. Referidas às áreas, não foram descritas de forma correta na declaração do exercício tal e tal, porque não existiam os campos apropriados no formulário fornecido pela Receita Federal, mas estão disponíveis para aferição, basta mera constatação em loco. Na realidade, os novos proprietários deveriam ter lançado, por exemplo, as áreas de banhado como de preservação permanente, as áreas de bracatinga como floresta, já que não existiam campos apropriados para estarem isentos de tributação. Enfim, como salientar que toda a área do imóvel, com exceção da sede, se constitui de floresta nativa consolidada em um estado avançado de regeneração. Quanto ao valor da terra nua, ou seja, todo esse trecho que eu li aqui, nada tem a ver com terra nua. Quanto ao valor do terra nua, conforme tabela tal, órgãos estaduais que fixam tais preços e serve de base para a apuração do ITR do município de Guarapuava, para as terras mistas inaproveitadas, foi estabelecido em 2.000 por hectare. Dessa forma, os valores do município e a Receita Federal, valores que o município e a Receita Federal pretendem lançar estão totalmente fora da realidade, eles que tratam de áreas inaproveitáveis, economicamente de baixo valor comercial. Portanto, mesmo que haja revisão do valor da terra nua, fato que se admite apenas a título de argumentação, também deverá ser revisado o lançamento tributário de forma integral para adequar a correta inclusão das áreas diante dos equívocos cometidos pelos novos proprietários que realizaram a declaração em nome do antigo, causados por culpa da Receita Federal, que disponibilizada formalmente para a declaração de ITR de forma deficitária. Diante do exposto, requer que seja mantido o valor declarado do imóvel e, caso exista revisão de avaliação da terra nua, também deverá haver revisão do lançamento. Cara, aí você começa assim, sobre estas arguições, inicialmente vai lembrar que a referida decisão judicial suscitada, eu não vi comentário nenhum sobre decisão judicial, eu vi um comentário lá em cima que você fala assim, olha, na decisão judicial tal, o contribuinte ganhou o direito de não apresentar o ADA. Certo. Presidente, é o seguinte, essa decisão judicial foi o seguinte, ele argumenta que tinha decisão dizendo o seguinte, que a área dele não era ser tributado na época, porque seja pelo fato que não precisava de área, seja porque estava na certidão de registro, a área de reserva legal, na sua sobre isso. Aí ele acha que, só que essa decisão judicial foi referente a outro período, entendeu? Ele bota como argumento dele, só que a decisão não tem nada a ver com esse período, entendeu? É dessa propriedade, mas é outro período, anda a fiscalização, entendeu? É por isso que ele argumenta o recurso dele sobre a decisão. Eu estou dizendo que essa decisão judicial não é cabível. Apenas eu disse que eu aceitaria, no caso, da confusão dele, pelo fato da decisão judicial dizer que a área de reserva legal estaria comprovada, pelo fato de estar no regime de imóvel e também pelo fato de dispensar do ADA. Porque, na realidade, dispensado de tributação todo o processo, que na realidade só exigiu 230, que foi a área de interesse ecológico, mas na realidade ele queria que fosse os 369, tudinho isento em total. Porque ele tem outras áreas que não só... Ele disse que o cara que fez a declaração, que não era ele, fez a declaração errada, que era para dizer que toda a área era isenta. Por isso que eu fiz questão de frisar que aceitaria apenas o argumento de interesse ecológico fosse igual à área de reserva legal e que as outras alegações dele não fossem acatadas.
Aí, no caso, eu disse que acataria, no caso, a área de interesse ecológico, porque no final eu coloquei interesse ecológico. Só que em todo recurso ele quer apresentar que aceite como área de reserva legal de utilização limitada. Se vê a declaração de bem no item 6, Eu, em folha 53, em folha 53, consta aqui a tal averbação regime imóvel como dessa operação de venda aí para o senhor Cezerlei dos Santos. E aí, e consta que registrado adquiriram do imóvel mencionado somente a área de 3.000, ou seja, a área de tantos Aranha 50 sede da Fazenda, nos termos da escritura pública de compra e venda lavrada em 6/10/2005, folhas tais, do tabelionato de notas tal, no valor de 98 mil. A averbação, ela está apontando para um outro momento, que ela ocorreu em 2012. Mas ela aponta aqui que a escritura de compra e venda, ela se deu em 2005. foi. E aqui parece que é uma coisa relevante, é a própria essência do fato gerador do imposto territorial rural. O imposto territorial incide sobre a propriedade, a posse ou o domínio útil, né? Então, não me parece que fosse um caso assim que eu tivesse que ter uma propriedade formal, absolutamente formalizada, para dizer que não caberia tributação, né? Não sei, tem uma coisa aqui que não está batendo nesse caso todo. Estou nem entrando no mérito da questão em si, né? Que parece que está meio nebulosa, o contribuinte fala de umas áreas tais e tais, e no final das contas ainda tem essa questão relacionada à própria venda, que eu não sei nem se é a venda do imóvel todo. Não sabe nesse evento foi o quê? Porque aqui está falando que otorgados compradores fulano de tal, da cidade tal, neste ato representado por Bertrano, conforme procuração de 2005, arquivado no tabelionato, adquire do imóvel retromencionado somente a área de 3 milhões de metros quadrados, ou seja, a área de 2.178 para Deselei dos Santos, a área de 1.400 para Sérgio Roberto, permanecendo em comum com os vendedores que reservam a área de 62 mil, área onde se encontra a sede da fazenda, nos termos de escritura pública de compra e venda datada de 2005. Vamos lá. Porque, na verdade, a escritura é 2005, certo? Mas o entendimento da turma, no sentido que a escritura só já vale como documento de transferência, uma transferência, ou somente o registro no imóvel de 2012, 7 anos depois? Isso aqui é ITR 2009, né, Alvaro? Isso, exato. Mas a venda foi na escritura, foi lavada na escritura em 2005, está até nos autos, mas a transferência ocorreu de fato em 2012, no registro, o registro em si. Vamos fazer uma pergunta transversal. Imagine que o contribuinte chega aqui e fala assim: olha, eu não tenho o registro geral dessa propriedade, porque eu só tenho a posse. Eu comprei lá, paguei tanto por ela lá num grileiro lá e tal, e estou morando lá, mas eu não posso registrar no imóvel, porque ela não tem escritura. Ele é contribuinte ou não é contribuinte?
Pois é, nesse pensamento, presidente, no caso, a cataria, no caso, ela é a legitimidade passiva dele, a tributária dele, aí sabe o que aconteceria? Aí todas as discussões ficariam até deixar no segundo plano, você dizer que era indevida a tributação, né? Agora ele argumenta que quem fez a declaração não foi nem ele, e ele está defendendo apenas pela obrigação, está no nome dele, entendeu? Ele caberia a Receita fazer uma melhor controle no sentido de evitar que outras pessoas, no caso, o proprietário de fato, fizesse em nome dele, o antigo. E qual é o valor da área de utilização limitada, ô Guarita, que você Parece que entende? 200, no caso, a área de utilização limitada é 230 hectares, 230,6, no total 369. O contribuinte argumenta que quem declarou errado, porque na realidade tinha mais outras áreas de outro, que dava toda a área seria toda isenta, e que a declaração foi feita erroneamente, quem fez, que não foi ele. Aí está defendendo. Aqui a questão era que era 230 e esses 230 você entende que seriam área de reserva legal. Sim, como está na própria escritura, estaria na escritura, o complemento dela está assentado. E como também a decisão judicial dizia que acatasse na decisão que não vai vincular a gente que é período separado, diferente, a reserva legal 230,6 e também a falta doada, por isso que eu quero essa confusão, terminei achando que deveria acatar a reserva legal declarada, mesmo que não foi pelo contribuinte, segundo ele. Mas, no caso, se esse ponto da legitimidade for dar razão ao contribuinte no sentido da legitimidade, aí não tem nem que discutir essas outras questões. Tem uma escritura pública lavrada, está em folhas 46. Certo? Essa área de reserva legal tá folha 51, logo no começo. O que me chamou a atenção porque é o 230.6 que ele afirma, localizada nessa matrícula, que somada à área de 235.2 de outra matrícula, faz 465.8, né? E essa 235.2 é exatamente a que ele alegou no outro processo. Ou seja, eu acho que essas são Áreas contíguas, né? contíguas, que no outro processo ele alega reserva legal 235.2. E essa verbação aqui já é de 2000. Isso. Aí a questão aqui ficaria unicamente relacionada ao VTN, né, que foi alterado também. Mas, assim, fica a consideração aí do conselheiro de vocês, aí do conselheiro relator, sobre essa questão da legitimidade passiva, né, do contribuinte neste caso, né, que teria vendido, apresenta uma escritura pública aqui e que não foi levada, de fato, foi levada a registro só em 2012, mas ela lá, o registro de 2012 corrobora essa aqui de 2005. Não tem uma regra, né? Quem vende tem que registrar, não. O lançamento é feito em quem vende, se ele não fizer registro, ou não tem isso, não? Não, tem a subrogação, né, do crédito tributário na pessoa do adquirente, né? Mas nesse caso, o adquirente, o cara não adquiriu depois com uma pendência. Ele tinha adquirido antes, né? E o contribuinte está falando assim, olha, eu vendi, está aqui a escritura, que eu fiz a escritura. Só que esse cara só levou a registro em 2012, mas
ele que tem que levar registro, que ele é o comprador. Então, ele levou a registro em 2012, mas a escritura está aqui, ó. Foi feito em 2005. Aí ele alega, eu não era mais proprietário. E ele foi e apresentou no meu nome. No mínimo aqui deveriam estar os dois arrolados aqui para estar tramitando aqui, pelo menos como responsável. E o contribuinte argumenta que ele não fez declaração e caberia à Receita ter melhor controle sobre isso. Ele mesmo argumenta no recurso dele. Bom, então vamos dar seguimento, senhores. Alguém quer fazer alguma consideração? Conselheiro relator, demais conselheiros? Realmente tem que se pensar nisso. A escritura pública está onde, presidente? 50 e pouco. 46, se não me engano. Ah, tá aqui, 46, é. Essa averbação faz referência à escritura? Faz. Sim, faz referência a essa escritura. 2005, né? É. Mas ainda assim sobrou um resquício aqui, né? Os outorgantes vendedores reservaram para si uma área de 62.154 metros quadrados, ou seja, 6,21 hectares, né? Onde está a sede da fazenda, né? Sim. Então, aqui, mesmo assim, me parece que seria um caso pelo menos, manutenção em parte desse lançamento, né? Parte foi mantida em sua propriedade, né? Concordo. Naturalmente, começou a sede ali, não tenho como demonstrar o que está ali dentro, não tenho como excluir 320 hectares de 6, né? Talvez mantendo as demais áreas aí glosadas, mas, enfim, não sei. O conselheiro relator aí que vai dizer qual é o seu voto aí para a gente levar para julgamento, conselheiro. Então é o seguinte, se for vencido a questão da eximidade passiva, aí tudo bem. No voto eu faria pelo seguinte, para ser provimento e aceitar exatamente o declarado, 230 de reserva legal, o aro de servidão, sei lá, como ele declarou, entendeu? Eu não entendi, Guarita. Como é que o que se resolve pela questão da legitimidade ativa, passiva? Não, com relação à legitimidade, eu, igualmente, a DRJ, terminava optando pela necessidade do registro do imóvel, certo? Mas se a nossa turma, através das nossas considerações, tiver a conclusão que isso não seria tão essencial, eu posso até mudar nesse sentido. E se mudar nesse sentido, dando razão ao contribuinte, aí daria provimento o recurso total. Porque se a turma, no nosso entendimento, nossas discussões, assim, considerações, chegar a uma conclusão que esse registro seria uma coisa que, de fato, não seria tão necessário no sentido da exclusão tributária, então eu daria provimento ao recurso mudando o voto nesse sentido, entendeu? Indo contra a decisão da RJ aqui. Eu, na realidade... Com relação ao fato de que uma parte do imóvel continua na propriedade dele, mesmo com a venda. Uma parte do imóvel. Mas eu não sei como é que é. Vai, eu não sei. Então... Não sei, eu acho que
acho que cancelaria tudo, por exemplo, porque a gente fica sem saber Isso, né, onde está qual a parte, enfim. Senhores, então vamos à votação, por favor. Então, considerando esse entendimento do Ari, e naturalmente eu vou colher os votos para a gente verificar, até para dar substância ao que ele está alegando, porque ele está falando o seguinte, olha, eu acho que até deve ser exigido a vedação, e aí, nesse caso, como a vedação foi posterior, não teria o lançamento integral. Mas, se é o entendimento da maioria do colegiado, eu me curvo ao entendimento da maioria do colegiado. Então, eu preciso saber o entendimento do colegiado nesse sentido. Nesse segmento, nesse caminho de entender que houve uma identificação do sujeito passivo, acolhendo a escritura de compra e venda, que foi só averbada no RGI um pouco mais à frente, mas ela consta dos autos, inclusive foi referenciada pela própria escritura. Como vota, conselheiro Daniel? Presidente, eu voto no sentido de acatar essa escritura. Dessa escritura. Douglas? Também, presidente. Fernando? Também. Débora? Presidente, mas ele não teria um prazo para registrar isso? Eu sei que porque o fato gerador é a posse, porque aquilo que o senhor leu, já comentou e está na legislação, mas será que ele não teria que ter registrado na época própria ali? Porque aqui não foi... Ele, na questão aqui, ele não falou que ele não tinha posse e propriedade, ele falou alguma coisa assim nesse sentido? Ele só falou que vendeu e que ele nem apresentou declaração. Quem apresentou foi o novo dono. Em nome dele, né? Só apresentou em nome dele. Porque o novo dono só averbou essa operação lá na frente, lá em 2012. Nós estamos tratando do exercício de 2009, a venda foi em 2005. E ele, tanto na impugnação quanto no recurso, não, que federação não foi eu, não. Caberia a Receita ter melhor controle sobre isso, segundo ele. E a questão é: proprietário, posse, domínio útil. Esse é o contribuinte do TR. Quem detém a posse, a propriedade, o domínio útil no período. E ele está alegando que ele não tem, porque ele fala assim, olha, houve erro na identificação do sujeito passivo. Esse é o argumento dele. E a DRJ, o argumento da DRJ, olha, eu não aceito essa declaração porque tu só averbou depois, até lá tu é o dono. Eu acho o seguinte, eu acho que ele teria que ser arrolado ali, porque eu analisei um processo que tinha uma situação meio semelhante, e esse vendedor, ele foi arrolado como responsável. Eu acho que não, porque se você excluir agora, não vai dar para lançar no outro, né? Sim. Então, eu acho que eu manteria. O Guarita manteve, né? Nesse sentido, não acatando, seguindo a DRJ, né? Mas aí a gente reforma a DRJ para piorar a situação de um contribuinte, pelo menos? E a DRJ não tratou disso. O motivo da DRJ eu vou manter o lançamento em você porque você só registrou depois. Não registrou. Bem, se foi esse argumento e tem a escritura e na matrícula ele faz menção a essa escritura, então eu acho que tem que ser acatado, então, nesse sentido. Sávio? Eu acompanho aí, presidente. Inclusive, esse argumento da escritura, e como documentação, estou indo mais para o lado de uma documentação, certo? Assim, genérica, não entrando nas peculiaridades de uma escritura, mas eu enxergo como sendo uma questão apenas declaratória, né? Então, o fato dele ter ido apresentar posteriormente, etc. e tal, no final das contas, pelo que o senhor está falando aí, ele nunca foi proprietário. E se o ITR tem por sujeito passivo ser proprietário do imóvel rural e ele nunca foi? Não é que ele nunca foi. Ele era o proprietário, estava no registro no nome dele. Mas naquela época, não.
Ele vendeu em 2005. Quando chegou em 2009, fizeram um lançamento e nesse lançamento entenderam que ele era o sujeito passivo. Aí ele falou assim, olha, eu não fiz essa declaração, eu vendi esse imóvel em 2005. Aí ele junta a escritura e junta o RGI, só que o RGI só foi feito em 2012, falando assim, olha, em 2005 teve a venda para fulano e Bertrano. Aí a DRJ falou assim, olha, você continua sendo proprietário porque só deixa de ser proprietário com o RGI lá na frente. Por isso que eu falei, olha, ele até poderia ser o proprietário de direito, né? Porque não teve registro, aquela questão formal. Mas aí a escritura não vale nada, em particular para o ITR, em que a mera posse já é suficiente, né? Não, entendi. Agora eu entendi. E tem a questão de venda de bens imóveis, né? Que, como se trata de Instituto do Direito Civil, se dá pela transferência. Mas aí eu acho que tem essa peculiaridade do ITR. Esse RGI é essa questão da transferência? Seria isso? É isso? É o registro do imóvel, né? É a matrícula do imóvel, né? O registro geral de imóveis. Tá, e aí o ponto é que naquela época tem essa questãozinha de proprietário de fato, né? Naquela época você falou alguma coisa de direito e de fato, não é isso, né? Sim, sempre teve isso, né? Você pode comprar um imóvel agora e não ir lá no registro fazer o registro. Você pode fazer, lavrar uma escritura e não levar ela a registro. São dois momentos diferentes. Algumas situações você consegue fazer o registro direto sem lavrar uma escritura. Por exemplo, você pega você já altera o nome no RGI só com financiamento, com um contrato de financiamento bancário pelo sistema financeiro. Você leva isso lá e ele é o suficiente. Né? Mas nesse caso, ele teria que ter pego ele não, quem comprou, porque quem faz esse registro é o novo proprietário. E ir lá e fazer a verbação, porque é interesse do novo proprietário. Ele, como não tinha interesse, ele ficou na dele. Aí o novo proprietário fez a declaração em nome dele, ele falou assim, eu vendi lá atrás, ele declarou no meu nome, eu não fiz nada disso. E a DRJ está falando, eu vou manter em você porque a alteração no RGI só ocorreu depois. Mas ela ocorre depois fazendo menção a uma operação anterior. Né? Mas a data do registro efetivo foi para trás. A data do registro efetivo foi na frente, mas a data da operação foi para trás. Não, eu acompanho essa linha de divergência aí. Guarita se convenceu dessa ligamento. Tá, então vou acompanhar. O relator. E Rodrigo? Também, igualmente, toda essa linha de entendimento. Ok. Conselheiro Guarita, então você caminha nesse sentido, né? Isso de dar provimento voluntário. Você só precisa construir isso direitinho, Guarita. Construção, mostrar que, nesse caso especificamente, o registro geral, o registro à margem da escritura, não configura propriamente a ocorrência do fato gerador do contribuinte do ITR, que é o proprietário, possuidor, qualquer título. Senhores, então esse é um processo 47, que é acordo mesmo colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado, como disse, se reflete nos repetitivos dos processos 48 e 49. Para os quais ficará o seguinte resultado. O julgamento do acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. O julgamento desse processo seguir a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando esse sentido no final de 2014-74. Esse é o resultado por 48 e 49. E o processo seguinte é a mesma coisa, não é, Guarita? Não, não é a mesma coisa, não. Inclusive, é do mesmo contribuinte, mas é outro proprietário, certo? É o mesmo ano também, certo? Tá bom. Então, sabe por alto assim. Mas não tem a questão da legitimidade, não? Não, esse não. Porque se tiver. Porque eu acho que tem o mesmo registro, não? Não é o mesmo registro lá que a gente leu agora? É que a gente viu aquelas áreas quebradas, né, Rodrigo? Vamos ao voto, Guarita, então, por favor. Vamos. Porque, na realidade, só vou resumir a opinião aqui. Na realidade, a DJ manteve o lançamento pela falta do ADA.
A fiscalização se deu pela falta da comprovação da área legal, preservação permanente e de servidão florestal, além do VTN. Em seu recurso, ele argumenta que teve decisão judicial favorável, porém, a referida ação tratou apenas da exigência do ADA. O contribuinte argumenta que já tem o laudo da decisão, porém, laudo de avaliação, porém, o bem de respeito ao período anterior, e não atende o requisito. A sentença judicial tratou apenas da exigência do ADA e também da área reserva legal, no sentido de manter que a única exigência da reserva legal seria a preservação do registro de imóvel. Bom, no caso, esse imóvel aqui trata-se do imóvel no valor de R$ 1.247.648, no imóvel rural chamado Serra da Esperança. Com área total de 1.176 hectares. Aí, vamos lá direto para o voto. A DJ negou o recurso pelo seguinte: das áreas de reserva legal de preservação permanente de servidão florestal. Para serem cuidadas de tributável ITR, essas áreas em detalhe declaradas para o ITR 2009 e glosadas pela autoridade fiscal deveriam ter sido objeto do ADA, protocolada em tempo hábil no IBAMA, além da reservação tempestiva das áreas de reserva legal e de servidão florestal a mais do registro de imóvel. Também questionou sobre a utilização do CIFIC. Também deve ser sobre o CIFIC. Voto. Observou que o contribuinte, ao iniciar o seu recurso, menciona que discorda da ação recorrida, pois a mesma já foi objeto da ação judicial em outros exercícios, onde ficou comprovada a existência referida à área de isenção declarada, e que a fiscalização reconheceu o direito à exclusão declarada, porém, não as considerou devido à falta do ADA. Continuando a análise do recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo, enquanto curso de trabalho, chama-se interrogações. Da não exigência da não exigência legal da apresentação do ADA, das áreas de proteção permanente, da reserva legal e da área de servidão florestal. A autoridade administrativa apenas manteve a atuação sob o argumento que o contribuinte não teria apresentado o ADA. Portanto, o fundamento principal para a existência da multa não foi a ausência de comprovação da área de reserva legal, permanente e servidão, ou ambiental, que estão devidamente demonstradas, mas simplesmente a falta do ADA. Absurdo isso. O ITR, na verdade, o tributo, aí ele vai falar sobre a questão do ITR. Ao analisar esse do recurso, percebe que a insatisfação decorrente de respeito à exclusão pela fixação da isenção do ITR das áreas declaradas das áreas declaradas de permanente, de reserva legal e da área de servidão florestal ou ambiental, pela exigência do ADA. De antemão, sob essa insurgência, tem-se que a exigência do ADA não foi o único motivo para a manutenção para a atuação e sua manutenção pela ação orientada, pois faltaram os elementos que comprovariam a existência das referidas áreas, onde caberia ao contribuinte apresentar e comprovar o fato definitivo, modificativo e extintivo do direito do físico a efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe nesse sentido o artigo 16 da Decreto 72.3572, sobre a onda prova. No caso, além de contestar os motivos pelos quais a legislação faz exigência para a comprovação das áreas declaradas, caberia ao contribuinte a apresentação de elementos probatórios que pudessem vir a refutar os valores de isenção pela fixação, ante a não consideração das áreas de isenção declaradas pelo contribuinte. A compulsão dos elementos anexados aos autos processos constata que, tanto na impugnação quanto em seu recurso, o contribuinte se furtou de sua obrigação de apresentar elementos probatórios existentes em todas as áreas de exclusão tributária declarada, pois, na escritura pública apresentada, comprovou apenas a averbação das áreas de reserva legal no cartório de registro de imóvel. Fora isso, não apresentou qualquer outro elemento que comprovasse para o exercício em questão a existência das demais áreas de exclusão declarada. Quanto à decisão judicial arguida por gestal, tem-se que a mesma de respeito ao exercício anterior ao exercício em questão, e que a mesma exonerou o contribuinte apenas da obrigação de apresentação do ADA e também fez referência à área de reserva legal, onde a única exigência seria a averbação do cartório de imóvel. Aí, no caso, com relação ao ADA, eu prescrevi apenas o nosso entendimento, no sentido de que seria dispensável a exigência do ADA. Então, portanto, segundo a referência, no caso, sobre a súmula, portanto, segundo a súmula que gostaria de apresentar, está dispensada a apresentação do ADA. No entanto, não impede a existência de outros elementos probatórios da existência do imóvel das áreas de isenção declarada, como, por exemplo, a averbação no cartório de registro de imóvel, da existência das áreas de legal e de servidão florestal ambiental. Por conta disso, considerando que não foram apresentados outros elementos probatórios da existência das demais áreas, como, por exemplo, um laudo de avaliação referente ao exercício em análise, tem-se que
aqui, tem-se que assiste, assim, tem-se que assiste razão contribuinte apenas no sentido que seja mantida a exclusão de população à área de reserva legal declarada. Quer dizer, ele teria como direito somente a área de reserva legal, porque tem no cartório de registro de imóvel. E é dispensado o área. Ah, tá. Ou seja, é evidente que a informação apresentada pelo contribuinte deve estar respaldada em documentos que atestem a real existência da referida área. Por exemplo, um laudo de avaliação, no caso de área de preservação permanente, ou no caso específico de área de habitação limitada. A verbação do normativo do imóvel. Não pode ser um valor eletrônico apontado. Portanto, a exceção da reserva legal, que deve ser considerada conforme declarado pelo contribuinte, deve ser mantida a glória das demais áreas, pois, conforme demonstrado, a exceção normativa apenas regulamentou exigências legais, e o contribuinte não se incumbiu de sua obrigação de comprovar as demais áreas declaradas. Aí também ele é sobre o valor da terra nua. Quando ele fala sobre a terra nua, assim, portanto, caso haja revisão do valor da terra nua, também deverá haver a revisão da decisão do uso da propriedade, apontada no orçamento realizado pelo contribuinte. Diz que, além das áreas de proteção permanente, de área legal e de servidão florestal ambiental, também as áreas banhadas, regeneração natural, de Bracatinha, deverão ser isentadas desse tributário. Convém esclarecer que, na prova parcial, reproduzida na sua edição, o perito observou que todas as referidas áreas estão albergadas pela decisão fiscal, fato reconhecido na sentença transitada em julgado. Referidas áreas apenas não foram escritas de forma correta na DTR, diz assim, porque não existiam os campos apropriados no formulário fornecido pela Receita Federal, mas estão devidamente comprovados nos autos. Quer dizer, ele diz, na realidade, o proprietário deveria ter lançado, por exemplo, as áreas banhadas com preço permanente, as áreas Bracatinha com floresta, e aqui não existiu campos apropriados, tal, ele fala sobre esse detalhe. Aí ele fala dia do esposo requer que seja mantido o valor declarado do imóvel, o valor sem seu CIFIC, e a caso exista a revisão da avaliação da terra nua, também deverá haver revisão do lançamento quanto ao enquadramento relativo ao uso do solo, eis que toda propriedade é constituída de florestas, estando isento do pagamento do imposto territorial rural. Sobre essas alegações, inicialmente, vale lembrar que a referida ação judicial, suscitada e apontada aos autos recorrentes, diz respeito a outro período e anterior ao período em questão. E também que o laudo de avaliação, para ser aceito, tem aquela exigência, que é o CREA, tem que ser referente a determinado período, bem, isso mais. Por conta disso, considerando que o laudo citado não apresentou os requisitos legais, que a referição não se manifestou sobre a comprovação das referidas áreas, apenas sobre a exigência do área, vez que o recorrente não se encontra razoado nessa insurgência. Além do mais, para refutar os valores atribuídos pela fiscalização ao ser usado o sistema CIF de avaliação, caberia o recorrente apresentar elementos que refutasse os... Caberia ao recorrente apresentar elementos que refutasse os valores dele importantes. Situação essa que não ocorreu. Portanto, entendo que não assiste a razão contribuinte ao querer ser estimado o valor da terra nua habitado pela fiscalização com base no sistema SIFT. Aí está, sobre o SIFT. Assim, diante da falta de aplicação dos elementos probatórios que puderem vir a refutar os valores habitados pela fiscalização antes do sistema SIFT, não tem por que se modificar os valores considerados e mantidos pela versão recorrida. Aí ele fala também sobre a ação administrativa, que ele usaria como passo correio, que na realidade não são vinculados. Por todo esforço, por tudo que conta dos autos, por isso prende recursos voluntários, para dar para passar provento, no sentido de excluir da base de computação os valores declarados a título de reserva legal. Senhores, processo.
Guarita, essa questão do reconhecimento judicial de que, caso o fisco discordasse das declarações prestadas pelo contribuinte, deverá fazer a fiscalização in loco. Você avaliou isso? Não. Presidente, mas no caso em si, como devia respeitar outro período, eu vi que a decisão judicial devia ser aplicada naquele período e não o período em questão, entendeu? É questão, tipo assim, se a gente fosse questionar aquele período, tudo bem, aí eu ia fazer isso, mas esse outro período, inclusive, a gente terminou acatando a parte do ADA, que torna necessário independente da decisão, e a exigência do regime de imóvel, como a própria Câmara reconheceu, e pronto. Mas fora isso, essas coisas. E o laudo técnico da apresentou essa seleção foi em 2007, entendeu? Ou seja, e o exercício em questão é 2009. E o BRDF legal, ele está averbado lá na página 105, verbação, BRDF legal. Rede de imóveis. Nós estamos tratando do exercício 2009, é isso? Isso, exato. O laudo foi 2007, e a decisão também é referente a 2007, e também viu a residencial só era só que tratar meio questionamento reserva legal, não, no caso só exigência do ADA, né, especificamente, que ele terminou mencionando só sobre o fato da área reserva legal que precisaria do regime de imóvel, e estaria sentado. Conselheiro, vamos a uma leitura rápida aqui da decisão da DRJ. Depois que ela trata um monte de coisa, ela fala o seguinte: constam dos autos os seguintes documentos relacionados à matéria: mapa do uso do solo emitido por engenheiro florestal, indicando a existência de área de preservação permanente de 230,08 hectares e área de reserva de legal de 235,2. Memorial descritivo de zonamento da APA da Serra da Esperança, zona de proteção ambiental de Rio das Pedras, indicando possível área coberta por floresta nativa, mas deixe de identificar a localização do imóvel, matrícula, número tal, contemplando a verbação da área de 235, ofício do INCRA, encaminhando o memorial descritivo do imóvel, correspondente memorial descritivo, planta do imóvel já referenciado, vistoria de fiscalização do Instituto Ambiental do Paraná datada, atestando em sítios que as nascentes e banhados que indicam a formação da bacia do Rio das Pedras encontram-se no imóvel e fazem parte da área de preservação permanente da Serra da Esperança. Imagem sem identificação, folha 57, relatório de inspeção emitido atestando a existência de poceiros dentro dos limites do imóvel fiscalizado, matriculado sob a matrícula sob o número tal. Entretanto, não foi juntado o ato declaratório ambiental do exercício 2007, portanto,
Ao impugnante não é reconhecido o direito de usufruir do TR sobre as áreas de interesse ambiental, devendo ser mantidas as guardas levadas a efeito do lançamento tributário. Qual a leitura que a gente faz disso? Que ele está mantendo o indeferimento porque não foi apresentado ADA? Isso. É o que parece, né? É o que parece. Ele fala que nas folhas 170, ele reconhece aqui que tem uma averbação datada de 7 de fevereiro de 2000, folha 83, já é considerada tempestiva para a área reserva legal, informada na ITR. Para referida área declarada de servidão florestal, não foi localizada nos autos a necessária averbação de tempo hábil, mas ele não reconhece essa área reserva legal mesmo averbada porque faltou o ADA. Então, para a área reserva legal, né, fica claro aqui que só foi a questão do ADA. E agora, para a área de preservação permanente, como você leu, também Não, só foi ele com relação à área de preservação permanente 230. isso. E consta Faltou só a do servidão. engenheiro indicando a existência de área, memorial descritivo. Enfim. Faltou a servidão, né? A área de servidão ela precisa estar averbada segundo a DRJ e faltou essa averbação. Eu não conheço essa exigência de averbação de servidão. Alguém conhece? Não sei, eu não conheço não, mas eu vou pegar aqui a lista de dispensa da PGFN, eu não sei se Mas a DRJ servidão está falou contemplada. aqui nesse caso, Rodrigo, que não estava averbada. Onde que falou isso? Folha 170, no parágrafo aqui. 170. Estava Folha lá em folha 170. 141. Folha 170, no parágrafo 1, 2. Depois da citação que ele faz, no segundo parágrafo. É porque o relatório termina em folha 141, a decisão da DRJ? Ou eu estou indeciso? Eu estou lendo 170, o item 50. Item 50? R$ 170, né? Isso. Não, então eu estou em outra coisa lá, peraí. Isso aqui foi o processo de 2007. Essa decisão foi no processo de 2007. Ah, tá. Você está no 170, né? No que se refere às áreas de reserva legal e de servidão, há ainda exigência específica de sua averbação tempestiva no registro de imóveis, né? Nos termos da legislação de regência da matéria, artigo 16, parágrafo 8º da 4771. Na verdade, tem legislação mais nova do que essa aqui. A 6938 de 81 foi alterada por uma legislação de 2006 e traz essa exigência. A questão da averbação, não é isso, Fernando? Perfeito, presidente.
Porque, na verdade, ele fala só de área de preservação permanente que descumpriu aquela genérica, né? Exigência genérica, que é o ADA. Para esses 2009, o prazo para preenchimento e entrega do ato IBAMA expirou em 30/9, data final para entrega da DTE, de acordo com a instrução tal, com cópia tal. No presente caso, o requerente não comprovou essa exigência, pois não constou o ADA, ou seja, aqui, quando ele está falando em área de preservação permanente, ele está preso só no ADA. E aí ele vai, com relação à área de reserva legal, a área de servidão florestal e a área de reserva legal, ele entende que tem a questão da averbação também, que aí o Fernando já confirmou que existe essa necessidade por conta da legislação até aqui citada. Portanto, além da averbação tempestiva, essas deveriam ter sido objeto de ADA. Então, para esses dois casos, estariam dispensadas, elas estariam sendo exigidos o ADA para a área de reserva legal e para a área de servidão. Por outro lado, a área de preservação permanente estaria sendo mantida a exigência só pela falta do ADA. Aí a gente vem com a decisão posterior, com o que a gente vem decidindo posteriormente, o ADA poderia ser restabelecido, porque já dispensado a área de preservação permanente já poderia ser estabelecida por conta de já dispensado o ADA para esses casos. No caso da reserva legal, já existe uma averbação, e ela até afirma em algum momento que a averbação é considerada tempestiva, né? E aí caberia também a liberação, o acolhimento da área de preservação permanente. Aí mantendo-se a exigência incidente sobre a glosa da área de revisão florestal aqui, de servidão, exclusivamente porque não precisaria de nada, mas não está averbada conforme a exigência identificada pela DRJ e confirmada pelo Fernando. Ou seja, seria o restabelecimento aqui parece que de dois itens. Preservação permanente e área de reserva legal. Senhores, vamos dar seguimento? Guarita, o que diz? Eu estou olhando a decisão da RJ aqui, que com relação à preservação permanente, realmente eles dizem o seguinte, é como se ele dissesse só a área for cultivo, no caso, aí manteria, no caso, excluiria também a preservação permanente também, deve terminar a turma. Ok. Então, dentro desse sentido, você alteraria, daria provimento parcial, já estava acolhendo a área de reserva legal de 235,2 e ainda acolheria a glosa, restabeleceria a dedução da área de preservação permanente, 230,8, é isso? Seria, porque ele menciona que faltou o laudo, a CNJ também falou que faltou, no caso, o ADA, no caso, não é isso? Senhores, considerações adicionais? Estou votando por dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento determinando o recálculo do tributo devido com o estabelecimento das áreas originalmente declaradas a título de área de reserva legal e de área de preservação permanente. Alguém quer fazer alguma consideração, senhores?
Então, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Como vota Fernando? Acompanhe, presidente. Como vota Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho, presidente. Como vota Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento das áreas originalmente declaradas a título de áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. Esse resultado ele será refletido nos processos 51 e 52, para os quais terão o seguinte resultado: acordo mesmo colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento das áreas originalmente declaradas a título de área de reserva legal e áreas de preservação permanente. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2014 e 20, paradigma ao qual o presente foi vinculado. Com isso, senhores, a gente encerra o item ITR e vamos interromper os nossos trabalhos para voltar a seguir já agora com um novo tema, tratando agora de imposto de renda da pessoa física, dando seguimento aos processos pautados para amanhã deste dia 9 de junho. Senhora Amanda, por favor, que nos acompanha pelo CARF, solicito para a gravação nesse momento.